Vamos começar com a nossa Missa do Goblin, mais uma live, mais uma missa. Para quem não está acompanhando, pessoal, estamos fazendo mais uma missa, acompanhando o desenvolvimento de uma imagem, agora uma imagem temática de Natal, o que é muito da hora. Então, o Emanuel está fazendo essa Missa do Goblin. Ele já separou essas referências que a gente mostrou no vídeo anterior, então se vocês quiserem ver o nosso debate e a nossa escolha de qual thumbnail seguir, dá uma olhada no vídeo anterior. E eu pedi para ele produzir alguns sketches mais soltos, sem nada muito definido, bem aberto para que ele pudesse explorar muitas opções. Então a ideia de hoje é que ele tivesse mandado ali muitas opções, desenhos bem simplesinhos mesmo, sem muito preciosismo, para testar a composição, para testar ali ângulo de câmera, personagens, para ele ter uma noção do que ele vai fazer. Então essas aqui foram as referências. Eu, democraticamente, junto com o chat, escolhemos aqui essa primeira imagem, onde tem um papai goblin lendo uma história em volta da lareira com os goblins ajudantes em volta, que é uma imagem bem icônica de Natal, usando algumas referências como essas aqui para o acabamento, e eu queria tentar ir por um caminho de incorporar elementos gráficos para parecer um cartão de Natal, que eu acho que pode ser uma ideia bem bacana para estar bem dentro desse clima natalino. Meteu o louco? Do que vocês estão... Mentira? Que eu acho que o chat tá falando de outras coisas aqui. Acontece isso às vezes ao vivo. O chat tá falando uma coisa, eu tô falando outra. Mas enfim, vamos dar uma olhadinha nas explorações iniciais do nosso querido Goblin Emanuel. E são essas aqui, ó. Primeiro de tudo, que eu já gostei da música, que ele numerou bonitinho as thumbnails, então é muito mais fácil da gente conversar sobre elas. Pessoal, sempre numerem as suas thumbnails quando vocês forem mostrar para alguém ou mandar para o seu cliente, tá? Parece um negócio super banal, super bobo, mas é muito importante porque você facilita a vida da pessoa. Não ficar falando, eu gostei daquela do meio que tá mais à direita, sabe qual que é aquela? Isso é a pior coisa, é o cliente falar alguma coisa e você entender o oposto e perder dias de trabalho por causa disso. Já aconteceu, então é super importante vocês sempre enumerarem. Então, já gostei da música. Temos aqui, então, 13 opções, o que é muito bom, porque realmente a ideia agora é explorar quantidade, testar composição, errar, fazer um monte de coisa, e depois a gente deixa esse desenho bonito. Então, gostei, Manuel, a mentalidade está bem correta. Eu não tenho só certeza, dependendo do cliente que você estiver fazendo, essa etapa provavelmente a gente não mostraria para o cliente. A gente já faria meio que uma refinada interna, se a gente estivesse trabalhando dentro de um estúdio de outsourcing, por exemplo, que é o que acontece lá na Mar Studio, que é onde eu trabalho. A gente pode até fazer essas opções, mas o cliente não vai ver essas opções, porque pode acontecer do cliente olhar, por exemplo, esse Goblin aqui, ó. Eu entendo a ideia, né? Porque foi o que eu pedi. E o cliente fala assim, o likeness não tá muito parecido, ele não tá muito parecido com o Goblin do jogo. Então, só deixando bem claro que, tipo, isso é uma dúvida que pode surgir aí quem tá assistindo o vídeo, né? De, tipo, eu mando isso pro cliente ou não mando? Não, isso aqui é mais uma ideia interna que a gente mostra pra vocês, que é muito legal, porque é uma etapa importante, beleza? Tem alguma aí de cara, antes de eu falar qualquer coisa, sem fazer votação nem nada, porque votação dá trabalho, vocês sempre reclamam, né, do resultado, stop the count, que não sei o quê. Logo de cara, chat, manda aí pra mim. Tem alguma que chama a atenção de vocês? De cara. Pá! Olhou pra ela, nossa, tem que ser essa, tem que ser essa. Escolhe uma ou duas aí, vai. Vamos lá, chat. Quero ver o que vocês estão pensando, se é parecido comigo. Não é uma votação, só pra deixar claro, tá? Quero ver ninguém chorando depois, hein? Vamos lá, ó, o Galo falou 4, 5, 3, 10, 3, 5, 6... Cara, eu não tô conseguindo encontrar um padrão. Acho que 6 é uma que tá aparecendo bastante. 3 também. Ariel falou 12, hein? Cara, o Ariel é meu primo, pra quem não sabe, viu, pessoal? Pra quem não sabe, ele é meu primo. Então a nossa mente já tá conectada pelos genes, não é verdade, Ariel? Eu gostei muito dessa 12 também, cara. Eu achei que ela tem uma carinha de cartão de Natal, sabe? Aquele que você vai comprar naquela lojinha de souvenir. Ó, então eu gostei da 12. Uma que eu gostei é a 4. Eu achei a 4 bem interessante, porque ela é mais sobre o sentimento confortável, ao invés de você só falar sobre expor os personagens, o conceito do personagem, né? Eu gostei dessa, que ela me dá uma sensação de conforto, sabe? Eu gostei muito dela. A 12 é a minha favorita. E deixa eu ver, pra gente escolher 3 aqui. Eu gosto dessa 13 também, porque ela tem uma parada que é mais do storytelling, né? O Ramon falou ali, ó. Acho que a 13 tem um storytelling bem autodescritivo. Eu gosto da 13 porque ela pode
fazer uma subversão do que é o Natal. E eu gosto dessa ideia, desse conceito, saca? Deles estarem fazendo, tipo, alguma brincadeira aqui atrás da cadeira do Papai Noel, alguma coisa assim. Pode ser da hora de trabalhar, talvez, o concept dessa cadeira, saca? E alguma história envolvendo, tipo, eles tentando pregar uma peça, saca? Esse aqui meio, tipo, fazendo um plano do Cebolinha, sabe? Tipo, eu gosto muito dessa vibe. O pessoal tá falando da 5 que tá maneira. 5 tá maneira. Cara, eu acho que a 5 tá legal, mas as outras pra mim contam a mesma história. Por exemplo, essa 4, ela passa a mesma ideia, só que de uma maneira melhor pra mim. Eu acho a 5 um pouco... Sei, cara, eu particularmente não gosto muito do porquê dessa câmera, sabe? Tipo, a câmera ela não tá contribuindo muito, porque pra mim ela cria uns espaços vazios muito grandes, assim, que não tem muito propósito, tipo desse chão enorme aqui. Eu não gosto muito do ângulo, pra mim ele não contribui com a imagem de nenhuma forma, sabe? Tem um Goblin cortado aqui que não tá me dizendo muita coisa e tal. Nessa etapa, Emanuel, uma coisa que eu teria feito diferente, não sei se você fez mesmo, e você só tirou daqui, mas colocar algumas linhas guias de perspectiva, eu consigo ver uma ideia de linha de perspectiva aqui. Não sei se você fez, mas com certeza nessa cena aqui seria interessante você ter sugerido umas linhas de perspectiva, de afunilamento, por exemplo, de um terceiro ponto de fuga. Eu acho que teria sido benéfico para você construir em cima desse guia, sabe? Mesmo que seja uma thumbnail bem simples como essa. Porque aí, quando você cria, primeiro de tudo, uma linha do horizonte, umas guias de perspectiva, você meio que já se força a pensar no ângulo dessa câmera, para onde que a câmera está inclinada. Isso ajuda bastante você também a distribuir os elementos na cena. Por exemplo, nessa 3 que o pessoal elogiou bastante, eu senti que essa árvore, ela tá meio que afundada no chão. Eu não sinto muita perspectiva nessa cena. O problema disso é que se você escolhe essa cena, você vai ter um problema muito grande para avançar essa thumbnail, porque a árvore ficou muito pequena na composição porque ela tá afundada no chão. E aí é um problema que você vai ter que carregar para as próximas. Como essa imagem aqui ela serve como uma distribuição de elementos, eu acho que teria sido interessante até estabelecer uma linha do horizonte, uma linha bem simples de chão, para você colocar os elementos no chão. Sacou o que eu quero dizer? Então, mesmo sendo bem crua essa etapa, eu já faria umas linhas bem sugeridas, simplesinhas mesmo, de perspectiva, porque é algo rápido e te ajuda demais a avançar nas suas imagens. Vocês têm o costume de fazer isso, pessoal, para essa etapa anterior até a thumbnail? Tipo, um rascunho bem blocadão mesmo desses elementos. Vocês têm o costume de fazer perspectiva? Alguma sugestão disso, pelo menos? Sim? Legal. Eu acho super importante, saca? Vocês fazem? Ah, que bom. É uma dica geral para quem tem muita dificuldade na criação de thumbnails que tenham essa carinha de diferença entre elas, sabe? Tipo, uma thumbnail diferente da outra. Tenta começar pelo cenário. Essa é uma dica principal que eu dou. Tá até uma das principais dicas que eu falo lá na aula sobre thumbnails, que será postada em breve no meu processo de ilustração. Uma das minhas dicas é essa. Se você tem dificuldade de criar thumbnails diferentes, tenta partir para isso. De talvez pensar o cenário primeiro, para depois colocar os personagens dentro desse cenário. Colabora bastante para umas câmeras diferentes. Você já tem um planejamento um pouquinho melhor para suas ilustrações e, consequentemente, elas ficarem melhores, assim, beleza? Mas, ó, então vamos lá. Eu escolho 4, 12 e 13. São bem diferentes do que vocês aparentemente colocaram ali no chat, né? Eu tô viajando muito, pessoal. Tem uma que eu tô deixando de fora que é imprescindível da gente colocar em questão aqui, em votação. Democraticamente. Muito bem lembrado. A 6. O Cleiton tá falando da 6. Eu acho ainda que essa 6 não tá contribuindo pra história, cara. Porque, por exemplo, pra mim é a mesma questão da 5. Não tem absolutamente nada que esse ângulo de câmera contribui, na minha visão, pelo menos. Se você quiser argumentar, eu super tô aberto, Cledson. Pra mim não tem nada que essa câmera tá contribuindo, a não ser só uma dificuldade técnica. Tem algo que eu não tô vendo? Porque pra mim, por exemplo, ela não contribui em mostrar uma escala ou uma hierarquia dos elementos, até pra quem viu a nossa análise de composição de obras-primas lá na área de membros do YouTube. Aquela live foi especial, vocês estão ligados do que eu tô falando. Tipo, percebe que a linha de hierarquia da composição, ela tá meio que a mesma, assim, tipo, a cabeça dos 3 personagens tá meio alinhada, aí o livro tá meio escondido dentro da silhueta, eles estão todos escondidos dentro da silhueta da almofada, e aí tem a árvore que tá meio desconectada do resto da cena, ela não tá tão integrada assim. Então eu não sei se a história dessa imagem é sobre ele lendo, e tem os presentes,
ou tipo, se é para integrar os presentes um pouquinho melhor, eu teria, acho que, muito trabalho para essa imagem ficar boa, assim, sabe? Tipo, realmente boa, com storytelling bom. Eu imagino uma lareira ao fundo, com uma vibe de aconchego. Então é literalmente a 5, né, que você tá falando. É literalmente a 5, que é isso mesmo. E aí, de novo, vibe de aconchego e uma lareira ao fundo, pra mim a 4 já faz isso de uma forma muito melhor, entendeu? E cria uma silhueta muito mais interessante. Tá vendo como eles saem da poltrona? Essa silhueta, ela sai da poltrona, do rostinho dele, o livro sai da poltrona, da silhueta, né? Ó como ela é destacada da silhueta, e naturalmente vai gerar um contra-luz, fazendo com que a gente tenha bastante contraste nessa região da cena, trazendo atenção pro livro. Entendeu como é muito melhor essa 4 do que essa 6 ou a 5? Pra mim, se eu tivesse pensando nessa composição até tonal da cena do que vai acontecer, a 4 é muito melhor do que a outra. Mas posso estar só errado, tá bom? A 6 tem uma composição legal dos personagens. Eu ainda não fui convencido, tá bom? Então vamos seguir Emanuel com essas 3 thumbnails. Pode ser? Tem alguma dessas que você gostaria de fazer e eu não falei? Ou pode ser essas 3, Emanuel? Agora eu quero só o Emanuel. Engraçado porque a 12 e a 13 foram uma das últimas que eu fiz. Mas é exatamente isso. Vocês também vão ver na aulinha lá sobre thumbnails, que quando a gente começa uma ilustração, geralmente, pelo que eu tenho de experiência, a maior parte dos ilustradores já tem uma ideia muito formada na cabeça de como vai ser a ilustração, certo? Tô errado? E aí, o que acontece é que a gente fica muito preso àquela primeira ideia, como se ela fosse, tipo, a melhor ideia possível. Só que quanto mais thumbnails e quanto mais rascunhos, desenhos você faz, você vai percebendo que tem muitos possíveis caminhos que você poderia trilhar e que às vezes aquela primeira ideia ela tá roubando muito protagonismo à toa, sabe? Ela tá só enevoando muitas possibilidades que também seriam muito legais. Então por isso que é legal você forçar mesmo fazer cada vez mais e umas diferentes para que você quebre essa bolha e pense um pouquinho fora da caixa, que é o que o pessoal geralmente fala, né? Por isso que é bacana. Essa aqui é muito clássica, essa composição. E ela não é ruim de forma alguma, mas se você não tivesse se esforçado a fazer 13 ideias diferentes, ou mais, eu falei 20 no vídeo passado, né, pra galera. Se você não tivesse tentado fazer, você nunca saberia que essa 12 seria possível ou que essa 13 seria possível, entendeu? Por isso que é muito da hora essa forçada de barra, às vezes, na execução, para chegar em resultados inesperados. Então, a mentalidade que eu tenho para thumbnail é essa de beleza. Eu posso até ter uma que é bem preferível, ao meu ver, mas eu vou ativamente, quase um processo científico, de provar que eu tô errado, entendeu? Eu quero provar que aquela primeira ideia que eu acho que é a melhor, que realmente ela não é a minha favorita, eu vou tentar fazer uma melhor ainda, entendeu? É assim que eu consigo gerar ideias diferentes, sacou? Para umas thumbnails. E thumbnail para mim é uma etapa super sofrível, viu? Eu acho bem difícil de fazer thumbnails legais, assim. Curiosamente, né? Você falou de alguma outra? Não, né? Você falou que curtiu essas aqui, então beleza. Vamos seguir com essas 3 thumbnails. Então, próxima etapa, Emanuel, você vai pegar e agora você vai desenvolver um pouquinho mais essas thumbnails. Isso não impede de forma alguma que você crie, por exemplo, uma quarta thumbnail que seja um teste, uma mistura de 2 ideias, ou às vezes, por exemplo, você pegar essa 4 e tentar girar um pouquinho a câmera só para você provar um ponto de que talvez esse realmente é o melhor ângulo, às vezes mostrar um pouquinho mais o rosto do Goblin, do Papai Goblin ali, pode ser uma boa ideia. Nessa 12 você pode testar uma moldura diferente, arrisca agora. Acho que não é para você se prender em 3 thumbnails apenas. Você pode apresentar, tipo, umas 5 thumbnails. Mas agora eu quero que você desenvolva um pouco melhor. Aí sim, o design dos personagens, o desenho, não precisa ser uma linha final, mas pelo menos fazer um desenho mais bem elaborado, mais bem estruturado, uma sugestão de valor ali, de composição tonal, né, para você ver o que vai ser claro, o que vai ser escuro, já planejando as suas dificuldades e o que você vai enfrentar daqui para frente, beleza? Essa é a mentalidade para essa thumbnail. Se possível, na sua apresentação, eu adicionaria algumas referências também, sabe? Então, por exemplo, nessa aqui, na hora de você montar a sua apresentação, colocar abaixo, assim, dessa imagem, por exemplo, colocar, tipo, umas referências, tá ligado? E explicar com um textinho em inglês qual é a sua ideia. Em inglês porque é uma língua
mais universal para que quando você for postar esse projetinho, né, esses desenhos, as pessoas consigam compreender qual que era a sua ideia e tal, e associando com uma referência, criando um título, talvez, para essa thumbnail. Faz uma apresentação bonitinha para elas, mas lembrando que não precisa se fechar nessas três, você pode testar um pouquinho mais, dependendo das suas ideias, para uma apresentação mais da hora. Então você vai ter aí uma semana para fazer isso. Qualquer dúvida pode mandar, mas quero elas mais bem desenvolvidas, então, na semana que vem. Pode ser? Alguma dúvida, Manuel? Ou fechamos aqui e agora é produção? Perfeito? Então, da hora. Valeu, Manuel. Bora então produzir. Uma ótima semana para você e a gente se vê na semana que vem escolhendo a nossa thumbnail final e aí já desenvolvendo um pouco da parte de desenho, se tudo der certo, tá bom? Mas vamos tentar dar uma acelerada aí para aqui. O Natal tá chegando. Vamos nessa. Bora, Manuel. Então, simbora. Valeu, mano. Até a próxima.